O Jornal da Record começa com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã de hoje, na casa dele em Brasília. Bolsonaro foi levado para a sede da Polícia Federal e deve passar por audiência com o juiz amanhã. Então, nós vamos iniciar a nossa cobertura sobre a prisão de Bolsonaro, indo ao vivo com o repórter Tiago Nolasco, que está em Brasília e tem os detalhes. Nolasco, boa noite para você. Oi, Fara, boa noite para você, para a Giovana e para todos que estão nos assistindo. A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro é preventiva, foi solicitada pela Polícia Federal e determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A prisão não tem relação com o cumprimento da pena por tentativa de golpe. Alexandre de Moraes apontou risco à ordem pública e indícios de que Bolsonaro estaria planejando uma fuga, já que a tornozeleira eletrônica usada por ele foi violada. Moraes determinou que a prisão fosse discreta, sem o uso de algemas. Vamos ver na reportagem de Clébio Cavagnoli. O comboio de carros da Polícia Federal chegou ao condomínio em que Jair Bolsonaro mora por volta das 6 horas da manhã. O ex-presidente estava com um irmão e com um dos filhos, o vereador Carlos Bolsonaro. Todos reagiram com tranquilidade. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro estava no Ceará. Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro não foi algemado. Ele foi levado para a superintendência da PF meia hora depois, onde passou por exame de corpo de delito. Em seguida, foi levado a uma sala de estado. A prisão é preventiva, sem prazo determinado, e foi pedida pela Polícia Federal. Moraes consultou o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que concordou com o pedido. Bolsonaro estava em prisão domiciliar desde 4 de agosto, por tentar obstruir as investigações sobre o plano para um golpe de Estado. Em setembro, o ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista. A prisão de hoje não tem relação com a condenação de 27 anos. A decisão ocorreu depois que um dos filhos do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, convocou uma vigília em frente à casa do pai. Você vai lutar pelo seu país ou assistir tudo do celular aí no sofá da sua casa? Eu te convido para lutar com a gente. Nesse primeiro momento, a gente vai buscar o Senhor dos Exércitos. Eu te convido para uma vigília que começa nesse sábado, dia 22 de novembro, a partir das 7 da noite, aqui no Balão do Jardim Botânico. E com a sua força, a força do povo, a gente vai reagir e resgatar o Brasil desse cativeiro que ele se encontra hoje. Para Moraes, o conteúdo da convocação para a referida vigília indica a possível tentativa da utilização de apoiadores do réu, Jair Messias Bolsonaro, em aglomeração a ser realizada no local de cumprimento de sua prisão domiciliar, com a finalidade de obstruir a fiscalização das medidas cautelares e da prisão domiciliar pela Polícia Federal e pela Polícia Penal do Distrito Federal. O ministro afirmou ainda que o Centro de Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou a ocorrência de violação do equipamento de monitoramento eletrônico do réu, Jair Messias Bolsonaro, 00:08 deste sábado. A informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho. Moraes também destacou que o condomínio de Bolsonaro fica próximo de embaixadas. Moraes lembrou que as investigações da PF revelaram que ele chegou a planejar uma fuga para a embaixada da Argentina, com a intenção de pedir asilo. O ministro ainda citou a saída do país de Alexandre Ramagem, Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro, como argumento para a prisão do ex-presidente. A tornozeleira eletrônica que Bolsonaro teria tentado violar foi trocada por volta de 1 da manhã. O equipamento vai passar por perícia. Amanhã, Bolsonaro deve passar por audiência de custódia, por videoconferência, que vai decidir se ele seguirá preso.